em Washington, MBA em Planejamento e Gestão Estratégica e MBA em Gestão de Projetos, da Fundação Getúlio Vargas. Curso Superior de Defesa Continental, do Colégio Interamericano de Defesa, em Washington. Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, da Escola Superior de Guerra. Atualmente é membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, onde ocupa a cadeira de número 93, e colaborador do Centro de Estudos de Políticas e Estratégia da Marinha, dedicando-se aos estudos na área de defesa, de estratégia e de relações internacionais. É diretor do Centro de Estudos Estratégicos, Marechal Cordeiro de Faria, da Escola Superior de Guerra. Senhor Contra-Almirante Guilherme, a audiência, ora, será passada à sua disposição, é composta por mais de 800 inscritos neste seminário, de 13 diferentes países, militares, civis, profissionais de segurança pública, que estarão nos próximos 45 minutos atentos à sua conferência. Senhoras e senhores em Portugal e Espanha, boa tarde. Companheiros em América, bom dia. Uma saudação especial ao General Conforto, antigo Ministro Superior do Tribunal Militar, ao General Barros Moreira, ex-comandante na escola. Para mim é uma honra realizar esta apresentação e vamos então compartilhar o nosso PowerPoint, que já está na tela. Esse seminário, em síntese, ele tem como propósito responder à seguinte pergunta: como o setor defesa pode atuar em proveito da política externa? Nesse sentido, os conferencistas que me precederam apropriadamente mostraram várias vertentes do tema diplomacia de defesa, o que torna esta minha apresentação um desafio, para não cansá-los com repetições. Enfatizaremos alguns aspectos importantes. Especificamente, destaco que política externa é uma política pública e, como tal, deve ser formulada e conduzida consoante as prescrições para a implementação destas políticas, como destacou o general Mário Moreira, do Uruguai, em sua exposição. Eu gostaria que voltasse à apresentação, por favor. Vale dizer, considerando todos os aspectos internos e externos intervenientes, portanto, política externa e política interna são interdependentes, particularmente levando em conta que vivemos em um mundo amplamente conectado. O segundo ponto é que diplomatas e militares são parceiros de toda hora, pois a atividade diplomática continua em tempos de conflito, assim como a atuação dos militares em tempo de paz, ela também continua, como destacou o embaixador Armin Andrea Latorre, de Chile. Antes de prosseguir, eu gostaria de apresentar aos senhores uma obra de arte. Esse quadro, de autoria de Benjamin Parlagreco, existente no acervo do Museu Histórico e Diplomático do Ministério das Relações Exteriores, porque ele, de certa forma, ele retrata o nosso tema, ele reproduz o nosso tema. Ele retrata a chegada do presidente Júlio Roca ao Rio de Janeiro em 8 de agosto de 1899. Ele não só trata do primeiro evento da diplomacia presidencial de nossa história, mas também todo um contexto ela pode ser visto, percebido a partir dela. Nós vemos o presidente Roca uniformizado. Está vendo? Avançou agora.
Nós vemos o presidente Roca uniformizado sendo recebido pelo presidente Campos Salles a bordo do encoraçado Riachuelo. Atracada ao Riachuelo, a galeota Dom João VI, mandada construir após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a qual durante mais de um século foi utilizada nos eventos de grande gala como a recepção de autoridades ilustres, o que conferiu pompa à visita. Essa galeota está até hoje preservada no acervo da Marinha. Essa visita ela representa um marco nas relações entre os dois países, como é praxe nos eventos relacionados à diplomacia presidencial, ela tem suporte em meios militares. E um detalhe importante, que também tem algum simbolismo, é o fato de que o presidente Campos Salles recebeu o presidente Roca a bordo de um navio de guerra, em vez de esperá-los em terra. Ao fundo, aparecem ancorados em postos de continência o encoraçado San Martín, que transportou o presidente argentino e seus navios de escolta, o Buenos Aires e o Pátria. O encoraçado San Martín, incorporado no ano anterior, era o navio mais moderno da Armada da República Argentina. Sua presença exibia uma amostra do desenvolvimento e capacidade de projeção do poder naval, bem como, simbolicamente, do poder da nação argentina, aspecto que insere a visita também no contexto da diplomacia de defesa, na sua componente naval, a denominada diplomacia naval. Os sentimentos de apreço que o presidente Roca demonstrava em relação ao Brasil, eles foram forjados na campanha da Tríplice Aliança, onde combatera lado a lado com seus companheiros de nosso exército. No ano seguinte, embarcado no mesmo Riachuelo, Campos Salles viajaria a Buenos Aires, retribuindo a visita. Em Buenos Aires, o foco das atenções, a cereja do bolo, como se diz em português, seria o grande chefe político Bartolomeu Mitre, então com 78 anos, cujas afinidades com o Brasil também foram forjadas na guerra. O bom relacionamento com o Brasil fazia parte da plataforma da União Cívica Nacional, o partido político de Mitre, que faleceria em 1906. A linha do partido ela permaneceria após a morte de Mitre. Seus seguidores aportariam um plano de ataque ao Rio de Janeiro a ser realizado em 1908, antes da chegada dos navios encomendados na Grã-Bretanha pelo Brasil. Plano esse maquinado na gestão do presidente Alcorta pelo chanceler Estanislao Zeballos, o grande rival histórico do chanceler brasileiro Rio Branco. Zeballos perderia o cargo em razão dessa maquinação. Temos aqui a neutralização de uma ação contra o Brasil, tornada possível a partir das relações forjadas no meio militar, a partir da network da diplomacia de defesa. Mitre e Roca fazem parte de um conjunto, talvez limitado, de estadistas que compreendiam a necessidade de boa convivência entre o Brasil e a Argentina, os quais, no dizer do cientista político brasileiro Hélio Jaguaribe, são dois países fadados à parceria. Ocorre que a atuação da defesa nas relações internacionais ela é de amplo espectro, podendo envolver emprego militar, não coercitivo e coercitivo. Eu, como exemplo, cito que uma ação humanitária pode necessitar de proteção armada ou mesmo evoluir para um confronto. Para superar as limitações que balizam o conceito de diplomacia em uma visão que aponta ser excludente do emprego da força, julgamos conveniente tratar do uso do segmento defesa como instrumento de política externa, conferindo maior amplitude à discussão. Aliás, é curioso observar que os pudores existentes na literatura de relações internacionais quanto à coerção baseada no uso da força não se manifestam, ao menos com a mesma intensidade, quando se trata de coerção econômica, que também produz efeitos dolorosos. Uma nação dispõe de instrumentos não militares, político-militares e militares, capazes de atuar em proveito de sua política externa.
Destaca-se que em cada um dos instrumentos listados, em maior ou menor grau, o setor defesa atua, seja como coadjuvante ou como ator relevante. Cabe ainda registrar que a segmentação não é estanque, existindo simbiose, interdependência e, usualmente, concertação no emprego de tais instrumentos. Nós temos como instrumentos não militares a diplomacia tradicional, a diplomacia paralela, a diplomacia pública. A diplomacia tradicional ela é evidente o conceito. A paralela é aquela exercida por qualquer organização que não seja o Ministério das Relações Exteriores, sendo que, grosso modo, em todo o mundo, o Ministério ou Secretaria de Defesa tem papel proeminente na atividade. A diplomacia pública, por definição, tem o propósito de alcançar e persuadir públicos-chaves e líderes estrangeiros, neutralizar, desmentir informações que possam ser contra o interesse de determinado Estado, bem como obter interlocutores. Os programas de intercâmbio voltados para indivíduos com boas perspectivas de carreira em áreas de interesse fazem parte desse contexto. Insere-se, em larga medida, no âmbito das relações culturais, que é considerada como uma forma especializada de instrumento diplomático voltada para a gestão das influências intelectuais na política internacional. Uma ampla gama de países confere grande importância ao proceder. Os Estados Unidos, por exemplo, mantém um fundo específico para subsidiar a educação e o treinamento militar de estrangeiros. É o IMET, International Military Education and Training. Visto que tais atividades contribuem para o estabelecimento de laços potenciais com líderes regionais. No âmbito do Comando Sul, dados recentes indicavam que cerca de 2/3 dos chefes de defesa frequentaram instalações educacionais militares norte-americanas, inclusive ministros de defesa. Colin Powell, quando secretário de Estado, fez declaração semelhante em relação ao grande percentual de chefes de Estados estrangeiros que participaram de programas de intercâmbio, como os patrocinados pela Fundação Fulbright após a Segunda Guerra Mundial. A Rússia usufrui de uma herança importante da atuação soviética na época da Guerra Fria, uma vez que os líderes de diversos países têm ligações com Moscou, por terem sido educados na antiga União Soviética. A network desenvolvida nos cursos e intercâmbios no exterior, com a participação de brasileiros e inversamente por estrangeiros no Brasil, comprovou sua utilidade em inúmeras oportunidades, reforçando a ideia de uma comunidade militar comum que facilita o diálogo entre militares de diversos países de forma semelhante ao que acontece com a cultura e o pensamento da comunidade diplomática. Relacionamentos pessoais importantes são iniciados e fomentados. Em minha época de cursante no Colégio Interamericano de Defesa, há mais de 2 décadas, comentava-se que, por ocasião de um confronto envolvendo 2 países da América, a interrupção das hostilidades foi acordada por telefone entre 2 generais, companheiros da mesma classe em anos anteriores. A presença de estudantes das nações amigas nas academias militares brasileiras remonta ao século XIX. Benigno Lopes, filho do presidente do Paraguai e irmão de Solano Lopes, foi matriculado na Academia Imperial dos Guardas Marinha, hoje Escola Naval, em 1851. Na República, em 1918, o proceder foi institucionalizado, com a emissão de uma circular do Ministério das Relações Exteriores às legações da América, que ofereceu a oportunidade de matrícula de alunos estrangeiros na Escola Naval e Militar. O proceder, há algumas décadas, inclui civis que cursam ou estagiam em unidades da estrutura do Ministério da Defesa do Brasil, como é o caso da Escola Superior de Guerra, Escola Superior de Defesa, das escolas de formação e de aperfeiçoamento de pessoal para a Marinha Mercante, hospitais militares, centros de manutenção, bases, entre outros. É mais que centenária a prática de guardas marinhas das Nações Amigas realizar a tradicional viagem de instrução no navio Escola Brasileiro. Ela inicia-se em 1920, quando guardas marinhas peruanos embarcaram no navio Escola Benjamin Constant.
E quanto aos instrumentos econômicos, qual seria a influência da defesa como instrumento econômico na formação de uma base tecnológica e produtiva? A resposta é simples. A capacidade de influenciar a agenda internacional depende, em larga escala, da riqueza de uma nação. Nesse ponto, recorremos ao Paul Kennedy, no livro The Rise and Fall of the Great Powers, onde o autor aponta que a base produtiva e tecnológica constitui a pedra angular do poder de uma nação e que os registros históricos sugerem que existe uma conexão muito clara entre o crescimento e o declínio econômico de uma potência e o crescimento e declínio de sua importância como poder militar. E que os saltos tecnológicos e organizacionais trazem vantagens para uma sociedade em detrimento de outras. O segmento econômico e a área científico-tecnológica oferecem um cenário repleto de oportunidade para parcerias muito produtivas. No que se refere à inteligência, esta em si não é um instrumento de política de poder, mas a habilidade do setor defesa em gerar e distribuir vasta quantidade de dados de inteligência pode não só orientar as posturas do governo, como também prover um guarda-chuva de informações em proveito de países amigos. Temos também a atuação em organismos internacionais. No caso brasileiro, pode citar como exemplo a Junta Interamericana de Defesa, o Colégio Interamericano de Defesa em Washington, no Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Moçambique, como conselheiro militar junto à Organização das Nações Unidas em Nova York ou em Genebra, e nesta Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos, entre outros. Passando aos instrumentos políticos militares, eu já comentei alguma coisa sobre a base tecnológica produtiva ao se abordar instrumentos econômicos. O controle de armas ele tem interface com a atividade diplomática e a assistência militar possui interface com a base tecnológica produtiva e com a educação militar. A educação militar insere-se, portanto, também no contexto da diplomacia pública. E a atuação do sistema de defesa em proveito da política externa no período de paz, envolve operações de paz, operações humanitárias, exercícios, por vezes associados à ação de presença ou demonstrações de força, e outras operações militares correspondentes ao acrônimo na língua inglesa Military Operations Other than War. Os exercícios militares, por exemplo, eles podem ser interpretados como potencial ameaça a um país rival, ou usados como artifício para o pré-posicionamento de força. As ações de presença têm elevado significado político. Ações de presença com áreas de intimidação ou de contestação são frequentes no noticiário de nossos dias, como é o caso da circulação de navios da OTAN pelo Mar da China e das incursões aéreas executadas por aeronaves chinesas no entorno do espaço aéreo de Taiwan. Também encontramos exemplos em nossa história comum. O embaixador Paulino, na conferência de abertura, mencionou que a delimitação das fronteiras brasileiras é decorrente de um processo diplomático de longa duração. Este processo, em larga medida, está relacionado à presença militar naval portuguesa e espanhola na época colonial e antecede essas negociações. Elas servirão de base, esse reposicionamento servirá de base para a redivisão do mundo que Portugal e Espanha realizaram ao assinarem o Tratado de Madrid em 1750, depois ratificado pelo Tratado de Santo Ildefonso em 1777. O princípio exposto pela expressão latina ut possidetis nada mais é que a materialização da ação de presença. No caso, a Espanha cedeu territórios na América e Portugal na Ásia, em relação ao que era estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Passamos aos instrumentos militares. Nós temos alguns instrumentos não convencionais, como os empregados em operações de apoio contra o terrorismo, narcotráfico, controle de imigração e de refugiados, ações de intimidação com simulações de crise, em situações de crise ou de negociação,
uma intervenção militar limitada, como relacionadas à aplicação de forças para evacuação e resgate de cidadãos, as sanções, embargos, zonas de exclusão, apoio a aliados em atividades não combatentes, etc. E, obviamente, o emprego do poder militar, que é o enfrentamento bélico. Salvo no caso de instrumentos militares emergentes, como os relacionados ao uso da tecnologia da informação, como a guerra cibernética, eles implicam no uso ou na ameaça de uso de força, compelindo ou em violência declarada. Ele está correlacionado à atuação do sistema de defesa em proveito em proveito da política externa no período de paz. O Brasil, em 1963, vivenciou uma crise com a França, denominada Guerra do Lagosta, que se enquadra neste tópico, envolvendo vários outros aspectos abordados nesta locução. Trata-se de uma confrontação de natureza ambiental, visto estar relacionada à preservação de um recurso natural. No caso, barcos franceses capturavam lagosta fora do mar territorial brasileiro de 12 milhas. Ocorre que a lagosta é um recurso da plataforma continental e não da água, como os peixes. Portanto, pertenceria ao país lindeiro, ou país da margem. A França, contrariada, enviou um navio de guerra para proteger os barcos em reedição da política de canhoneiras. É interessante observar que a crise evoluiria com o tempo para um processo de parceria. Se houver interesse, abordaremos o caso na fase de perguntas, visto que há vários aspectos do nosso tema que estão inseridos nesse evento. Faz 15 anos, Sir Alan West, assessor do governo britânico, em uma conferência do Banco Mundial, listou os desafios do século XXI, que estão expostos na tela. Nós temos excesso populacional, escassez de água, de energia, problemas de saúde, danos ao meio ambiente, terrorismo, conflitos, mudanças climáticas, entre vários outros. Ocorre que o nosso hemisfério e o nosso entorno, o que inclui os oceanos e que se estende até a África, ele engloba, ele possui as soluções para os problemas do mundo. Ou seja, disponibilidade de recursos naturais, disponibilidade de áreas férteis e amplo potencial para o fornecimento de vários tipos de energia. Por certo, também temos problemas, como áreas supridoras vulneráveis a atentados e a acidentes ambientais, instabilidade política, migração ilegal, refugiados, pirataria, terrorismos, desastres naturais, mau uso de recursos naturais, existência de zonas de crise em potencial. Em suma, nós temos o que todo mundo quer. E riqueza torna-se objeto de cobiça, impondo ao detentor o ônus da proteção. E é importante frisar que os olhos do mundo, neste cenário de crise, se voltam para o nosso ambiente. Nós temos que nos preocupar. O nosso continente e o seu entorno configuram um amplo cenário para a atuação da diplomacia de defesa, tendo em vista que somente poderemos vencer os desafios com o desenvolvimento de parcerias, tanto na área de segurança quanto na área de defesa. Neste aspecto, à luz do que pude apreciar no debate do qual participei com o ex-ministro da Defesa de Portugal, José Cravinho, em 2021, e nesse seminário, os nossos parceiros europeus, Portugal e Espanha, compartilham dessas preocupações, particularmente com relação ao Oceano Atlântico. Eu não vou me estender muito mais, eu vou passar à nossa conclusão. Em síntese, como exposto ao longo desse seminário, as Forças Armadas atuam desde a dissuasão à assistência a países em dificuldade, como nas tarefas humanitárias e nas operações de paz. Contribuem tanto para a execução de ações de apoio, de persuasão ou de coerção, quanto para o desenvolvimento de parcerias e de medidas de confiança mútua e para o desenvolvimento de tecnologias e de indústrias. Além disso, conduzem atividades de assessoria e de apoio tecnológico, logístico e de segurança às representações diplomáticas e missões e aos empreendimentos, que podem ser de longa duração,
como a delimitação das fronteiras terrestres do Brasil no passado, a delimitação das águas jurisdicionais brasileiras e o projeto antártico brasileiro no presente, ou pontuais, como os grandes eventos internacionais realizados no país, além de representarem o Brasil nos organismos internacionais. As Forças Armadas também contribuem para a boa imagem do país ao exercer com proficiência as tarefas assumidas por acordos internacionais, como, por exemplo, a responsabilidade pela busca e salvamento, no caso do Brasil, tanto no território nacional quanto em extensa área marítima, que se estende além das águas jurisdicionais, perfazendo uma área de cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados. A repercussão do acidente envolvendo o voo Air France 447 na madrugada de 1º de junho de 2009 e o escrutínio diuturno a que foi submetido a busca-SAR que se seguiu, atestam a exposição do Brasil na ocasião. Para Frederico II, diplomacia sem armas era como música sem instrumentos. Parodiando o monarca prussiano, sem nos limitarmos ao sentido belicoso de seu tempo, diríamos que política externa sem soldados é como se fosse música, tocada por uma orquestra em que faltam músicos e instrumentos, visto que diplomatas e militares são parceiros de toda hora. A percepção desta demanda pela academia e o desenvolvimento do conhecimento mútuo e de empatia entre diplomatas e militares, componentes das duas carreiras de Estado intimamente ligadas à política externa e à política de defesa, mostram-se imperativos. Para os países da Iberoamérica, o setor defesa configura-se relevante para o desenvolvimento de parcerias produtivas em vários ramos de atividade, configurando um amplo cenário de oportunidades para os nossos povos. É importante que conheçamos tal cenário, de modo a poder aproveitar eficazmente as oportunidades que surgirem. Obrigado, muitas graças por sua atenção. Muito obrigado, Almirante Guilherme. As perguntas estão chegando aqui na nossa ferramenta aqui do chat, da plataforma. Nós vamos passar a sessão de debate com a pergunta que já está aqui no nosso auditório, o comandante André Martins, enquanto chegam as demais aqui no chat. O comandante André Martins, sobre a guerra, gostaria que o senhor pudesse há uma conexão sobre a guerra da lagosta, nossa marinha, em relação na parte start de uma crise ambiental. Você teria que ter alguma relação com a diplomacia que fez esse episódio que a gente viu? Bom, muito obrigado, comandante André. Até nós tivemos a oportunidade hoje pela manhã nas apresentações, né? Os anos 1960 foram anos muito conturbados. Começa em 1960 com Almirante, por favor, direciona o microfone um pouco mais. Os anos 1960 foram anos muito conturbados. Ele começa justamente em 1960 com a derrubada de um avião espião na União Soviética. Segue-se a crise do Muro de Berlim, em 1961, que provoca, quando nós temos a construção do muro, a guerra do Vietnã gradualmente vai ganhando vulto, né? Temos a crise de Cuba, de 1962, e havia divergências relevantes no mundo ocidental. E isso, particularmente, com a França. Os mais antigos talvez se lembrem do noticiário naquela época. E a França ela se opunha, já desde o início, no caso, pessoalmente, o general de Gaulle, ele se opunha à política anglo-americana de reconstrução alemã, na Segunda Guerra Mundial. E ele se recusava a colocar na órbita americana, né? Ele fazia o que se denominava a politique de grandeur, a política de grandeza.
E as confusões, elas também extrapolavam, saíam do hemisfério norte e vinham para cá. Em 61, nós tivemos, por exemplo, revolucionários portugueses sequestraram um navio português, Santa Maria, e vieram para o Brasil. Eles embarcaram na Venezuela, e o navio ia para os Estados Unidos, fazer escala em La Guaira, e aquilo entusiasma os venezuelanos, que em 1963, em logo de janeiro, eles fazem também um sequestro e vêm para onde? Vêm para o Brasil. Então, as confusões do mundo, elas entravam por aqui. Em 1961, a França começou a se interessar por capturar lagosta no nosso litoral. E veio missão diplomática, etc. Foram feitos alguns acordos, ocorreram autorizações, alguns barcos foram autorizados a fazer pesquisa, outros não tinham autorização, esses barcos eram aprisionados e começou uma confusão grande naquela época. E os franceses, eles tomavam, tinham uma posição, eles alegavam que a lagosta ela se deslocava aos saltos, então ela nadava, nessa hora era um recurso da água. E os brasileiros diziam que não, a lagosta é um ser sedentário, é um recurso do fundo do mar. E como era do fundo do mar, o recurso é da plataforma continental, em que ela pertence ao país da margem. Há até um folclore da região, e isso é real, está no relatório do Itamaraty, que um oceanógrafo, que era o assessor do Ministério das Relações Exteriores, o oficial de marinha, ou então o capitão de fragata Paulo Moreira da Silva, ele compara a lagosta ao canguru. Ele diz o seguinte: se a lagosta nada, o canguru voava, né? Em suma, era a análise que ele fazia, né? E, além disso, pega o Brasil numa situação bastante complicada. Como eu disse, é uma disputa que foi é uma crise relacionada ao tema ambiental. No meu entendimento, uma crise mal gerida, porque havia uma descoordenação muito grande, inclusive de percepções entre as autoridades envolvidas, e ela passa de uma disputa jurídica para um ato de intimidação, que colocou em risco as relações entre os dois países. Por acaso, esse daí foi meu tema, faz parte da minha dissertação, tá? Então, eu estou me lembrando de alguns aspectos. E aí o Brasil se dispõe ao enfrentamento bélico na ocasião. E a situação ela é precipitada pelo próprio presidente da República. Mais ou menos, as negociações estavam em andamento, no ambiente Itamaraty, etc. E quando chega, se não me engano, em 8 de fevereiro de 63, o presidente da República recebe o embaixador da França e concede, excepcionalmente, autorização para os barcos franceses virem para o nosso litoral. Aquilo causa uma repercussão interna grande. Há manifestação dos políticos do Nordeste brasileiro, e o presidente volta atrás em 10 dias. Em 10 dias não dá para um barco se preparar lá na França e vir para cá, né? Isso já estava a caminho. Isso é uma atitude que incomoda bastante o general Charles de Gaulle, que se sente afrontado. E ele manda... em paralelo, ainda tem um detalhe. Nessa época, a França fazia um exercício anual nas costas da África, chamada o Cruzeiro Negro. No caso, era uma esquadra baseada num porta-aviões, no Clemenceau, tinha um cruzador, vários navios escolta. E o presidente de Gaulle manda é que um desses navios venha para o Brasil, o contratorpedeiro Tarty. Aquilo provoca um reboliço, aquela presença daquela esquadra do outro lado do Atlântico, relativamente próximo, estava na altura de Dakar. Aquilo provoca um reboliço nas Forças Armadas, né? Então, nós já temos 2 casos interessantes que eu toquei aqui. O primeiro é que a política internacional ela tem que considerar os aspectos internos. E foi justamente isso que tem que acontecer, que o gabinete do governo tem que trabalhar de forma coordenada. E o outro ponto é o exercício se transformou em um ato interpretado como potencial intimidação. Bom, esse já é o primeiro caso interessante. Eu sei que, nessa época, a Força Aérea e a Marinha se preparam para proceder para o Nordeste, o Exército entra em prontidão,
E a irritação do presidente de Gaulle aumenta porque era época de carnaval. Aquilo vira tema de carnaval. Aquelas máscaras de carnaval com a lagosta passaram a ser preparadas. Teve até um samba, a lagosta é nossa, que surgiu naquela época. Então, aquele deboche irritou muito o presidente Charles de Gaulle. O fato é que ele manda o navio para cá, para o nosso litoral. Esse navio é acompanhado, primeiro pelas estações radiogoniométricas, depois pela Força Aérea, navios direto com ele. Passou-se algum tempo, isso já foi no final de fevereiro, quando chegou no início de março, a situação ela começa a ser esfriada, e a França manda retornar o navio, porque se avaliou que os interesses franceses muito maiores estavam sendo afetados por essa crise, né? Bom, agora é curioso que o evento não para aí. Normalmente a nossa narrativa da Guerra da Lagosta para aí. Como eu disse, o presidente de Gaulle ele tinha interesse em projetar a França. E ele, em 1963, ele programa uma viagem à América Latina. O primeiro país a ser visitado é o México. E é muito interessante observar que o de Gaulle é um homem que ele raciocina by the book. Ele vai pelo que está nos livros. O que é que você tem que fazer? Você tem que demonstrar poder, demonstrar capacitação. Ele viajava, por exemplo, no Caravelle, que era um avião novo, o orgulho da indústria francesa recém-lançado, de modo a chegar no Caravelle presidencial, mostrando o produto francês. Só que o Caravelle não tinha autonomia para atravessar o Atlântico sem escalas. Então ele ia num Boeing 707, chegava próximo e chegou no México no Caravelle. E no México, ele fez várias promessas, etc. Mais adiante, ele, já não me lembro mais exatamente quando foi, mas setembro ou outubro, ele programa uma visita que vai ser a maior visita dele na América Latina. Ele circula por 10 países da América. Ele chega no Colômbia, vai a Peru, vai a Equador, Bolívia, Chile, Argentina. Ele vai circulando por toda a América do Sul. Tudo sempre no avião. Agora tem um fato curioso. Quando ele chega no Uruguai, ele embarca num cruzador. Ele se dá o luxo de perder quase 3 dias de viagem para chegar no Rio de Janeiro no cruzador, que era um dos navios mais importantes da Armada Francesa, o cruzador Colbert. Então é interessante que ele estava, como eu disse, ele raciocinava by the book, ele vai mostrar de poder. Ele vai mostrar, olha com quem vocês estavam se metendo, né? Mostrando aquele cruzador, que era um cruzador bastante moderno. Mas só que o presidente era Castelo Branco, que era um sujeito preparado. Havia uma empatia nos dois, né? O presidente Castelo Branco, o marechal, veterano de guerra, cursara na França, falava francês. O primeiro encontro deles é muito, pela narrativa dos seus biógrafos, do biógrafo Castelo Branco, é muito interessante, que ele é frio. É frio. Mas eles começam a conversar entre si, eles vão demonstrando empatia, afinidades. Quando chega no terceiro dia, que tem a recepção de despedida que o francês dá, os dois já estão amigos. É uma coisa que os biógrafos narram, porque havia uma empatia neles, né? E o Castelo Branco era um homem muito preparado, então o presidente ele se prepara para aquilo. Ele diz que aquela viagem do presidente de Gaulle não seria um passeio no Brasil. Seria justamente para tratar dos temas importantes. Ele estuda, ele interfere, ele faz uma grande recepção, tem uma grande cerimônia no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, vai a Brasília, o presidente de Gaulle vai a São Paulo. Ele fica maravilhado com a receptividade do povo brasileiro e os biógrafos chamam a atenção que houve uma empatia e se acertaram. E é interessante, porque nós vamos ter, então, uma mudança de perfil nas relações. O almirante Besnot, que era o ajudante de ordens do Marechal de Gaulle, ele escreve sobre essa viagem, né? E ele narra que foi uma viagem muito importante para as relações na França com
o mundo, basicamente, nessa área, que era uma área de interesses, né? E, então, é interessante como o processo evolui por uma afinidade entre dois chefes militares, né? E, em suma, eles amadurecem as relações, que antes elas não eram tão maduras assim, estavam meio amadorísticas. Mas essa história, que eu acho história interessante, porque ela envolve, em vários aspectos, os temas que nós tratamos aqui da diplomacia de defesa. Obrigado pela pergunta, André. A pergunta que se segue vem do nosso eterno comandante, o general Barros Moreira. Causa, né? Mas é para que a homenagem a Marinha Brasileira. Eles têm um projeto de conseguem recursos para encomendar. 3. Essa encomenda, a Argentina tinha 2 3. Militar naquela ocasião gerava problema. E aí, com a visão de nosso ministro, Rio Branco resolve abrir mão de de coraçados para que houvesse o equilíbrio, não houvesse desconfiança da Argentina em relação a nós, que nós estaríamos buscando uma vantagem militar definitiva. E aí nós abrimos mão de um dele. Por isso que o Rio de Janeiro ficou de fora. Tivemos aqui, depois dos homônimos, porta-aviões Minas Gerais e São Paulo, e nós tivemos o Rio de Janeiro. Esse terceiro encoraçado foi vendido pela Inglaterra, que era a construtora dos navios, para a Turquia. Mas isso foi às vésperas da Primeira Guerra Mundial. E a Inglaterra, desconfiada da posição política e militar da Turquia, aparelhado com o pessoal da Turquia, e o navio não saiu e não foi vendido mais para a Turquia. Esse seria um dado muito importante da diplomacia junto à força militar. E a segunda, muito importante, ainda na segunda metade do século, era a posição do Brasil, que não tinha aderido ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e isso só foi acontecer em 1998, e havia uma desconfiança de que o Brasil estaria pretendendo desenvolver armas nucleares. Então, estabeleceu-se na diplomacia a Agência Brasileira Argentina de Controle do Material Nuclear, e esse foi a diplomacia resolveu a desconfiança, e a partir daí nós tivemos uma relação exemplar com a Argentina nesse aspecto nuclear, antecipando, inclusive, aquilo que mais tarde a Agência Internacional de Energia Atômica faria. Ou seja, mais uma vez tivemos a diplomacia e o aspecto militar unidos e a diplomacia vencendo, como deve ser sempre, né? A última razão da guerra seria a força militar, mas antes a diplomacia do que a guerra. E eu cumprimento pela sua exposição, que esteve em nível altíssimo, maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, general. Eu fui seu subordinado, né? Então eu fui aprender. Obrigado, general Barros Moreira, sempre aprendendo com o senhor. A pergunta que se segue vem da nossa Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, senhor Rodrigo Alejandro Cecim Barulho Torres. Ele faz um preâmbulo interessante, homenagem, que cita Nelson Rodrigues dizendo que Deus está nas coincidências, né?
E, segundo ele, hoje nós celebramos 528 anos do Tratado de Tordesilhas. E, por incrível que pareça, estamos hoje nesse espaço cibernético, não é? Conectando a Península Ibérica à América, não é? Então, as conexões continuam. Mas a pergunta dele é a seguinte: sendo o senhor um homem experimentado no sistema de ensino militar, o que poderia ser feito, segundo a sua visão? Qual é o caminho para a formação consistente de civis e militares na temática desse seminário? O que nossas escolas têm para oferecer, tanto ao Brasil como para as nações amigas que participam desse seminário, em termos de formação de recursos humanos nesta temática da diplomacia de defesa? O assunto relações civis militares que está no bojo dessa pergunta e é um tema que a Escola Superior de Guerra ela sempre se preocupou desde os seus primórdios. A Escola Superior de Guerra tem um documento fantástico que é que traça os seus princípios de 1949 e ela fala nessa necessidade de interação entre civis e militares, e não é só no tema diplomacia de defesa. Nós precisamos, os militares, eles precisam estar habilitados a dialogar com a sociedade. Às vezes é aquilo que, até por acaso, hoje de manhã foi aquilo. Nós não podemos ter os antolhos, né? Nós não podemos ficar limitados só na nossa área de expertise. Nós temos que saber dialogar. E os civis, eles têm que compreender as necessidades dos militares, as necessidades das operações militares. Foi citada aqui a crise de mísseis de Cuba. A crise de mísseis de Cuba é um episódio bastante interessante, que ele está na literatura limitado a 13 dias. No dia, se não me engano, no dia 15 de outubro de 1962, um avião U-2 espião, ele detecta os silos de mísseis sendo montados em Cuba. Só que Kennedy, a única coisa que Kennedy faz no dia 16 é cancelar a viagem que estava programada para o Brasil em novembro, sem explicação. Ninguém entende nada. Aquilo fica parado um tempo. Só lá para o dia 20, por aí, é que aquele assunto é levado à OEA. Quando Kennedy leva o assunto à OEA para pedir que fosse feito o bloqueio a Cuba, a Marinha Americana já estava posicionada no terreno. O Exército norte-americano já estava posicionado no sul, estava posicionado em Porto Rico. Quando os times, os tempos, os dirigentes, é importante que eles entendam os tempos da área militar, a necessidade de pré-posicionamento, às vezes na hora de entender uma decisão política. E tudo isso se faz através do conhecimento na academia. É só para prosseguir, a situação evolui, quando chega lá para o dia 27, por aí, o Khrushchev se retrai. A crise cessou? Não cessou. O bloqueio a Cuba ele continuou até dezembro de 62. Mas nos livros de história ninguém conta isso, é muito difícil. Então, o que eu estou querendo dizer é que é muito importante que, quando se trata de relações civis militares, os civis que estudam um assunto, eles entendam a temática militar, entendam um pouco de estratégia, entendam um pouco dos princípios da guerra. Nesse episódio, por exemplo, da Guerra da Lagosta, é muito interessante que o nosso chanceler era um jurista. Ele, nas suas memórias, ele minimiza o problema. Eles nunca chegaram nas nossas águas territoriais. Vê como é que é o problema da percepção. A percepção do jurista é pós-facto. Os militares pensando no que poderia acontecer. Então, ele era uma pessoa que estava numa posição bastante eminente. É o Hermes Lima, no parlamentarismo, ele foi primeiro-ministro, inclusive. Ele estava numa posição muito importante. E ele era um decisor importante ali. Mas ele não conseguiu compreender aquela crise, mesmo depois, nas suas memórias. Então, é muito interessante a gente que
essa simbiose exista, que os militares que estudam os problemas de defesa compreendam os problemas de defesa, não ficarem apenas naquele importando ideias e acreditando no que leem, apenas que vem lá de fora, né? Então, é isso que nós temos que fazer, tanto habilitar os militares a dialogarem com a sociedade, quanto os civis a entenderem os problemas de defesa. Senão, vamos alongar mais, Frei, por favor. Muito obrigado, Almirante. Eu vou tentar reunir aqui algumas perguntas que estão chegando, numa só. A estratégia da dissuasão, ela foi citada aqui durante o nosso seminário como parte do pensamento militar brasileiro, né? E então se solicita aqui que o senhor faça uma comparação e amplie um pouco essa discussão entre a diplomacia de defesa e a estratégia da dissuasão. Se elas convivem juntas, uma colabora com a outra. Eu entendo a estratégia de dissuasão como um recurso, né, da diplomacia de defesa. Você tem que fazer com que o outro lado entenda que qualquer ação contra o seu país terá custos elevados e custos maiores do que eles poderiam ser auferidos com o eventual ganho na confrontação. Em suma, a resposta bastante sucinta é isto. Ela está ligada à diplomacia de defesa por esses aspectos. Muito obrigado, Almirante. Vamos seguir aqui, ver se temos mais uma pergunta. Na nossa sala em espanhol não temos mais perguntas. Na sala de língua portuguesa, temos aqui. Se pergunta aqui se as nossas escolas militares oferecem algum curso voltado para a área da diplomacia de defesa. Nós temos um curso de diplomacia de defesa que é realizado pela Escola Superior de Defesa em Brasília. Exatamente. E com isso, nós conseguimos atender aqui a toda a sequência de debatedores inscritos, Almirante. Acho que o senhor foi preciso aí nas suas abordagens, nas suas perguntas. No nosso auditório aqui, não temos mais debatedores, então podemos passar ao final desta nona conferência com a fase de agradecimentos. Para encerrar a jornada de hoje, em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, General de Divisão Adilson Carlos Cative, apresentamos os agradecimentos ao senhor Contra-Almirante Guilherme, o qual torna-se concreto pela emissão do presente certificado. Mais um para a sua coleção, Almirante, e faço para o senhor as palavras para as considerações finais. Bom, só me resta agradecer a oportunidade de poder ter cumprido também esse desafio, porque fazer a nona conferência sobre um tema que foi abordado antes corria sempre o risco de ser repetitivo e cansativo. E para mim é sempre uma satisfação poder voltar ao palco aqui desse auditório da Escola Superior de Guerra, e ainda mais nesta oportunidade em que nós temos uma audiência representada por vários países irmãos, países amigos. Obrigado. Nós é que agradecemos, Almirante, por essa conferência. E nós vamos passar agora para a solenidade de encerramento deste nono seminário online da Associação dos Colégios de Defesa Ibero-Americana.
Nós vamos contar neste encerramento com a participação de diretores de colégios de defesa que colaboraram com a realização deste seminário, em especial pela oferta de conferencistas, né, que ilustraram e deram significativo conteúdo a este nosso seminário. Senhoras e senhores, concluídas as conferências desse 9º seminário online da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos, que abordou a temática da diplomacia de defesa, evento inserido nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, nesta Escola Superior de Guerra, chega-se ao momento de realizar o solene encerramento da atividade. Neste evento em formato híbrido e sincrônico, destacamos a presença no auditório César Urbino dos senhores General de Exército Sérgio Ernesto Alves Conforto, antigo integrante do Alto Comando do Exército e do Superior Tribunal Militar, do senhor General de Exército José Benedito de Barros Moreira, antigo e eterno comandante desta Escola Superior de Guerra, do general de divisão Adilson Carlos Catibe, comandante da Escola Superior de Guerra, do senhor general de brigada Imário Brandão Trinas, subcomandante desta Escola Superior de Guerra, e de oficiais generais que compõem o plantel desta escola. No ambiente virtual de aprendizagem, temos a presença do senhor vice-almirante Paulo Renato Rover Santos, comandante da Escola Superior de Defesa do Brasil, situada em Brasília, Distrito Federal. Do senhor diretor da Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos do Chile, general de brigada aérea e doutor Ariel Alvarez Rubio. Do senhor general de brigada Luiz Torcal Ortega, representando o senhor diretor do Centro de Estudos de la Defensa Nacional do Reino da Espanha, o tenente-general do Corpo de Infantaria de Marinha Francisco de Paula Bisbal Pontes. Da senhora diretora do Instituto da Defesa Nacional da República Portuguesa, professora Isabel Ferreira Nunes. E do senhor general Herbert Figoli, diretor do Centro de Altos Estudos Nacionais da República Oriental do Uruguai. Para dar início ao presente ato solene, será entoado o hino da independência do Brasil, composição de Dom Pedro I e Evaristo da Veiga.
Tomar assento. E para dar sequência ao presente cerimônia, passaremos a palavra da senhora diretora, senhores diretores do Colégio de Defesa, que ofertaram conferencistas e contribuíram para a organização deste seminário de horas de Por favor, senhor diretor da Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos do Chile, senhor general de Brigada Aérea, doutor Ariel, a palavra ao senhor. Você se escute a Brasília, senhor. Conexão.
Por favor, senhor diretor, su conexión no llega acá. Ele está conectado, mas a projeção não está saindo. Eu vejo aqui, mas não vendo na tela. Reiterando los agradecimientos por esta oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre esta importante materia. Vayan mis especiales agradecimientos para el general de división Adilson Carlos Catibe por la sobresaliente tarea efectuada en la preparación y ejecución del seminario, lo que ha permitido que los países integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericana hayan podido participar sin inconveniente. Mis agradecimientos a todos los participantes por la dedicación y tiempo dispuesto a esta actividad y un cordial saludo para todos los directores de los colegios de defensa iberoamericanos, esperando estar Os tempos. Muchas gracias.
Freire. Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenas tardes desde Europa, buenas tardes a todos los países latinoamericanos. Soy el general Luis Torcal, director del Departamento del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Es para mí presentar en este acto a Francisco Bisbal. Puede acompañarnos en este momento y por ello me ha pedido que les transmita a todos ustedes un caluroso saludo en su nombre. Hemos asistido al 9º seminario de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos sobre el tema de diplomacia de defensa. Este es un tema recurrente, pero en los momentos que vivimos de un alto grado de conflictividad, es un tema que mantiene y adquiere, aún si cabe, mayor relevancia. Las amenazas y los desafíos a la seguridad tienen un carácter complejo y transnacional y deben ser abordadas globalmente. Las Fuerzas Armadas pueden y deben contribuir a este objetivo al servicio de finalidades diplomáticas. Desde España y en concreto desde el CSDEN, también hemos querido unirnos a esta iniciativa presentándoles a ustedes cómo España plantea su diplomacia de defensa. En España existe una estrecha coordinación entre los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, beneficiándose de la pertenencia a las principales organizaciones internacionales con responsabilidades en seguridad y defensa, y de la existencia de una densa red de relaciones bilaterales. Tal y como se recoge en la Directiva de Defensa Nacional, el Reino de España es un proveedor de seguridad con un modelo propio y definido, que se asienta en el respeto a la soberanía e idiosincrasia de otros pueblos, en la empatía en el trato con otras poblaciones, en la seguridad humana como elemento de prevención de conflictos y en la experiencia de más de 30 años de participación en operaciones fuera del territorio nacional. El interés del tema ha quedado demostrado por la alta asistencia diaria, con una media de audiencia en torno a los 800 personas. Quiero poner en valor el papel jugado por Brasil en este seminario y en particular su Escuela Superior de Guerra. Su ejemplo de dedicación y profesionalidad y el alto nivel de organización han permitido que este 9º seminario finalice de forma completamente exitosa. También quiero felicitar a todos los países que han contribuido al desarrollo del seminario. Enhorabuena a todos. Estimados directores de los colegios de la asociación, espero verles en Río de Janeiro con ocasión de la 23ª Conferencia de Directores. Un cordial saludo y hasta pronto. Muchas gracias, senhor general. Passamos agora à senhora diretora do Instituto da Defesa Nacional da República Portuguesa, a professora Isabel Ferreira. Bom dia, América Latina, boa tarde, Europa. Como diretora do Instituto da Defesa Nacional, permitam-me naturalmente cumprimentar toda esta vasta audiência. Gostaria de endereçar uma particular saudação aos comandantes e diretores dos colégios de defesa que, sob a coordenação da Escola Superior de Guerra do Brasil, participaram especificamente com conferencistas neste 9º seminário da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos, como sejam a Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos do Chile, o Colégio de Altos Estudos Estratégicos de El Salvador,
o Centro de Altos Estudos Nacionais da República Oriental do Uruguai e o Centro Superior dos Estudos de Defesa Nacional de Espanha, que, tal como a OIDN de Portugal, contribuíram para esta troca de experiências e de conhecimento que fará, estou certa, alargar o nosso conhecimento sobre as diferentes perspectivas no domínio da diplomacia da defesa no espaço ibero-americano. No que cabe à audiência de Portugal, no que a audiência de Portugal diz respeito, as matérias e discussões levadas a cabo neste seminário, quer a nível conceitual, quer a nível dos diferentes contextos nacionais, foram consideradas de excelente e elevada qualidade. Termino endereçando, neste ano em que se festeja o bicentenário da independência do Brasil, uma calorosa e fraterna saudação ao povo desse país irmão, manifestando à Escola Superior de Guerra do Brasil, na pessoa do seu comandante, o Sr. Tenente-General Adilson Carlos Catibe, os meus sinceros agradecimentos pela excelência demonstrada por esta instituição no planeamento, na organização e na condução deste 9º seminário da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos dedicados à temática da diplomacia da defesa. A todos, o meu obrigado. Desde este rincón del Océano Atlántico, esquina Río de la Plata, un afectuoso saludo. Y en él el profundo reconocimiento a las representantes por el seminario en el cual el Centro de Enseñanza Militar tema hacia entonces nuestro conocimiento ascendentes en defensa y a la seguridad de los estados. Para el evento de Río de Janeiro, infelizmente por razones personales no podré concurrir, pero el Centro de Altos Estudios Nacionales estará representado por su director académico, el doctor Santiago Núñez, con profunda experiencia y años de servicio en esta institución. Vaya desde ya entonces el mayor de los éxitos, el mejor de los augurios, a que se cumplan con todas las instancias del evento planificado. Reitero entonces desde Uruguay un afectuoso saludo para los distinguidos directores, los distinguidos expositores y el mayor de los éxitos. Gran abrazo a todos. Muito obrigado, senhor general. E seguimos então com as palavras do general Catibe, comandante da Escola Superior de Guerra do Brasil, na qualidade de organizador deste seminário, presidente pro tempore da Associação dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos, realizará o encerramento solene deste evento.
senhores generais do Exército, Sérgio Ernesto Alves Porto, antigo ministro do Superior Tribunal Militar, general de Exército José Benedito de Barros Moreira, antigo e eterno comandante da Escola Superior de Guerra, nas pessoas de quem eu saúdo a todas as autoridades presentes, ou de maneira virtual, ou aqui dentro do nosso auditório. Bom dia, América do Sul, América Central e México. Boa tarde, Portugal e Espanha. Caros membros da comunidade ibero-americana, em especial à senhora e aos senhores diretores, discentes, dos colégios de defesa e ilustres participantes deste nono seminário online da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos, que abordou o desafiante tema da diplomacia de defesa. Recebam todos a saudação do Brasil, representado pela Escola Superior de Guerra, de la Escuela Superior de Guerra en la persona de su inicio esta palavra, les habla inicio esas palabras de esta gran forma por meio deste que a ver evento si es posible por medio de celebrar o académico bicentenário da independência do el Brasil bicentenario de la no seio da comunidade independencia ibero-americana. en nuestra Esperamos comunidad estender essa celebração uma vez mais, queremos no final do esta próximo mês celebración de una vez agosto, más en el mes del sediaremos a 23ª Conferência de Diretores dessa Associação de Colégios de Defesa. Será uma imensa satisfação para que voltemos aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, após 2 anos de después encontros de 2 virtuais años de encuentros virtuales en consecuencia de la pandemia de Neste momento, não posso me furtar registros de no nosso puedo especial dejar de registrar nuestro e gratidão aos colégios que contribuíram diretamente para a organização deste evento, para la organización ofertando de este evento, conferencistas de notório saber, ofreciendo Ministério das Relações Exteriores, da Escola Superior de Defesa do Brasil, Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos, ANEP do Chile, Colégio de Altos Estudos Estratégicos de El Salvador, Centro Superior de Defesa Nacional de Espanha, Instituto de Defesa Nacional de Portugal, el Centro de Altos Estudios Nacionales de Uruguay. Parabéns também aos colégios de defesa Y a los colegios de Colégio superiores superiores, el Colegio pela intermediação do processo de inscrições para o seminário, tarefa esta que nos permitiu alcançar a marca de mais de 800 inscritos em 13 diferentes países. Para este numeroso e variado ambiente de aprendizagem, foi possível desenvolver 2 blocos de conferências, um abordando aspectos conceituais da diplomacia de defesa e outro as suas peculiaridades contextuais, buscando expor a realidade de nossa comunidade sobre o tema. No conselho das 9 apresentações realizadas, graças às ferramentas tecnológicas nos foi permitido conduzir o debate e a troca de ideias entre a audiência e os conferencistas convidados. É demais dizer que há bem pouco tempo isso não passava de mera ficção. Os dias de hoje é a mais pura realidade. Sin embargo, hoy es realidad para la producción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de concluir esta fala, gostaria de apresentar minhas cordiais saudações às senhoras que participaram desta atividade na esperança de que tenham aproveitado ao máximo as conferências ministradas e as ideias expostas. Muito obrigado. Sem a participação desta direta audiência, o evento perderia sua essência. Espero que o seminário tenha contribuído para o engrandecimento pessoal, intelectual e profissional de cada participante e o fortalecimento de nossas instituições. Exposto a qualidade do presidente pró-tempore da Associação dos Colégios de Defesa Americanos, declaro encerrado este nono seminário online da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos. Muchas gracias y respetuosos saludos. Respetuosos saludos desde Brasil. Solicitamos a atenção de todos para a saída da sala. Para la salida de las autoridades.
Muchas gracias a todos los participantes de este evento. Muchas Y gracias a todos los participantes. con eso Y con eso están encerradas las actividades se en cierran este las organismo actividades físico y también para en esta plataforma virtual. Muchas gracias, mundiales, y un saludo desde Brasil. Un abrazo. Saludos desde Brasil, un abrazo.